Para atacar o presidente Lula de forma canalha, o Flávio Bolsonaro fez uma postagem dizendo que o presidente Lula gastou quase R$1 milhão em hospedagem na Alemanha e que isso provaria que ele não gosta de pobre, que essa ideia de que o Lula é o pai dos pobres é só uma balela, porque na verdade o Lula odeia pobre, tanto que nunca economiza, vive gastando mais do que deveria. O que o Flávio Rachadinha esconde é que o papai dele gastou mais de 8 milhões só em férias durante o governo dele e levou uma parcela significativa da população, mais de 60 milhões de brasileiros, para a fome. Bora falar um pouco mais sobre isso e destruir mais uma mentira desse vagabundo chamado Flávio Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, o senhor Flávio Rachadinha foi para as redes sociais atacar o presidente Lula, dizer ali que o presidente Lula não seria pai dos pobres, porque na verdade ele teria gastado em uma viagem na Alemanha mais de 800 mil reais apenas com hospedagem em um hotel de luxo. E ele ignora, evidentemente, que algumas dessas hospedagens que o presidente Lula gasta, essas quantias, envolve ali recursos para o presidente da República e para a comitiva do presidente da República. E aí ele publicou o seguinte nas redes sociais, fazendo ali um repost de um bolsonarista, inclusive também, chamado Tony Santana, que traz o seguinte banner com a legenda do Flávio Bolsonaro: o pai dos pobres que é muito rico e não está nem aí para os pobres. E aí aparece o banner ali: Lula gasta 812 mil reais em hotel de luxo na Alemanha. O que o Flávio Rachadinha esquece de citar é que só ele, por exemplo, que é filho do Jair Messias Bolsonaro, aumentou o próprio patrimônio em 12 anos em 397,1%. Você não entendeu errado, não. O Flávio Bolsonaro, que lá em 2006 tinha basicamente um gol-bola, hoje, inclusive esse material que você está vendo aí na tela é de 2019, mas hoje ele tem uma mansão que seria no mínimo 6 milhões, que é o valor que ele declarou, mas que valeria mais de 14 no valor real de mercado e teria um patrimônio hoje, em algumas pesquisas aí, estimado em mais de 25 milhões de reais. Enquanto o patrimônio do presidente Lula hoje é de pouco mais de 7 milhões de reais. O Lula tem aproximadamente ali entre 7 e 8 milhões de reais em patrimônio, sendo que o Lula está na vida pública há mais de 50 anos e mesmo assim não tem uma série de mansões, não tem uma série de carros importados, não tem mansões extravagantes em Brasília, não tem salas e salas e salas e salas e salas e salas e salas comerciais no Rio de Janeiro. O Flávio Rachadinha insinua que o presidente Lula diz que é humilde, que gosta dos pobres, mas que é muito, muito, muito rico. Como eu mostrei para vocês, o patrimônio do presidente Lula é condizente, inclusive, com o período que ele está na vida pública, diferente do Flávio Bolsonaro, que nunca trabalhou, fez vários esquemas de rachadinha no seu gabinete, empregou pessoas ligadas à milícia e ao crime organizado do Rio de Janeiro, e durante o governo do seu pai, por exemplo, a gente viu uma parcela significativa dos brasileiros indo para a pobreza. Se o Lula não gostasse dos pobres, como tentou dizer o Flávio Vagabundo Rachadinha, o presidente Lula não teria sido, junto com a presidenta Dilma Rousseff, os governos que mais promoveram o combate à desigualdade social. Para quem não lembra, por exemplo, a presidenta Dilma tinha tirado o Brasil do mapa da fome em 2014, o Brasil voltou para o mapa da fome depois do golpe contra Dilma Rousseff e saiu de novo agora na gestão do presidente Lula. Só para a gente trazer alguns dados, por exemplo, durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, a fome no Brasil atingiu 29 milhões de brasileiros, segundo algumas pesquisas. Só para que vocês tenham noção, esses dados que eu estou trazendo aqui, não é dado da boca para fora, não. É dado do IBGE. Olha o dado aí na tela. Em 2021, pobreza tem aumento recorde e atinge 62,5 milhões de pessoas, maior nível desde 2012, ou seja, maior nível da série histórica. Quando a gente vem para o presidente Lula, por exemplo, o que acontece? A desigualdade social está diminuindo, atingindo inclusive os menores índices da série histórica. O desemprego no Brasil também são os menores da série histórica. Inclusive, meu amigo e minha amiga, a pobreza e a extrema pobreza no governo do presidente Lula atingiram os menores números da série histórica. Só para que vocês tenham noção, somente no ano de 2024, 10 milhões de brasileiros deixaram a condição da pobreza ou da extrema pobreza no nosso país. O que isso mostra? Que o presidente Lula é um presidente que sim,
olha para as pessoas mais carentes desse país. Por conta da gestão bem feita do presidente Lula, que a desigualdade cai, a pobreza cai, a fome diminui. E como aconteceu recentemente, o Brasil mais uma vez está fora do mapa da fome. O que é que acontece durante a gestão do presidente Lula? Bom, na opinião do mercado financeiro e da Faria Lima, pura sorte. Afinal, tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma são as figuras mais sortudas que esse país já teve. Afinal, durante o governo da Dilma, o Brasil saiu do mapa da fome e durante o governo do Lula, agora 13, o Brasil também saiu do mapa da fome. Ou seja, a gente está deixando de falar, por exemplo, de um governo onde as pessoas passavam fome e sofriam o que se chama de insegurança alimentar, para falar de um governo que a gente tem aí o combate massivo do desemprego, o combate à fome, a valorização do salário do trabalhador e o aumento do poder de compra. Enquanto ataca o presidente Lula por ter ficado, como eu falei para vocês, em um hotel que, segundo ele, teria custado ali aproximadamente 812 mil reais de diárias, o Jair Messias Bolsonaro gastou 8 milhões e 300 mil reais com viagens de férias e folgas, que quem pagou? Você e eu paguei. Fora as cornociatas, fora os esquemas que a gente sabe que aconteceram durante o governo do Jair Messias Bolsonaro, um completo desdenho com o dinheiro do povo brasileiro. Se o presidente Lula agora viaja e gasta quantias virtuosas em hospedagem ou com comitivas, é porque ele leva, por exemplo, empresários brasileiros para fora do país para fechar acordos, para abrir novos mercados, para aumentar, inclusive, a arrecadação de muitos desses empregados que são ingratos, como é o caso do Rei do Ovo, que mesmo atacando o trabalhador, mesmo atacando o presidente Lula, mesmo atacando a esquerda, como o Lula governa para todos, ele vai e leva essas figuras, inclusive, para fechar acordos com novos mercados, para fechar parcerias de interesse econômico para esses empresários. Isso mostra que o Lula não governa meramente para o pobre, ele governa para todos os brasileiros, seja para o brasileiro pobre, seja para o brasileiro de classe média e até mesmo figuras chucras, como o próprio Rei do Ovo aí, que em tese vai apoiar o Flávio Bolsonaro, mas na hora de pegar carona com o governo para poder fechar novas parcerias, abrir novos mercados, aí tá uma maravilha. Você, inclusive, que me segue aqui, compartilha esse vídeo com alguém que você acha importante ter acesso, porque durante o governo Bolsonaro, o que a gente via era a gente na fila do osso, passando fome. Deixa aqui o seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber a verdade sobre essa família que mais parece uma organização criminosa chamada Clã Bolsonaro. Agora, o Flávio Rachadinha acha que vai enganar o povo com esse discurso vagabundo, canalha, que representa apenas a elite. Saiu agora uma matéria, inclusive na Folha de São Paulo, mostrando qual é o plano econômico do Flávio Bolsonaro. Congelar investimento em educação e saúde, congelar o aumento do salário mínimo do trabalhador e, claro, permitir tudo aquilo que o empresário quiser fazer com o empregado. Afinal, o Flávio representa a elite, enquanto o presidente Lula representa o povo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, grande abraço. Se puder colaborar com o nosso Pix, aqui o Pix do nosso canal, ou historiadoroficial@gmail.com. E até o nosso próximo encontro. Tchau!